Certo. Ok. Então vamos começar? Sim. Vamos lá. Então, boa tarde a todos, tudo bem? É um grande prazer revê-los aqui no nosso painel com especialistas aqui da ANAD. Gostaria de sempre contar com a presença de todos os membros, é sempre muito bom rever todos vocês. Eu já vi aqui que temos vários membros também da ANAD já presentes, além de pessoas novas e que estão aí participando e contemplando aí conosco a presença desses especialistas ilustres. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui a presença internacional do nosso professor Dr. Manuel Davi de Maceno, diretamente de Portugal, que ele vai se apresentar devidamente. Com certeza ele pode se apresentar bem melhor do que eu, porque tem aí uma grande estrada aí para nos abrilhantar à tarde. E também a doutora Valéria Reane Rodrigues Garcia, nossa membro da ANAD também, coordenadora do Comitê de Relações Trabalhistas no Digital, tem feito um excelente trabalho aqui conosco. Estamos aí na tarde de hoje falando um pouquinho mais de LGPD e todos os impactos nas relações de trabalho, tá bom? Então, por ordem, doutora Valéria, por favor, se apresente aí para nós, pessoal que não te conhece, conhecer um pouquinho mais, aí depois passamos a palavra ao doutor Manuel. Assim, bem rapidamente, a gente se apresenta como uma pessoa estudiosa, continua estudando as relações laborais e a evolução da tecnologia, fazendo especializações dentro e fora do país, compartilhando em termos de aulas, tanto na Escola Superior de Advocacia como na magistratura, e aqui um momento para mim muito importante, que é compartilhar, estar com o professor Manuel, da qual eu tenho o prazer de já o conhecer profissionalmente há um bom tempo. Aprendi muito e venho aprendendo muito com ele e com outras pessoas. Fiz alguns cursos já em Portugal. E aconselho que quem estiver assistindo, não somos os donos da verdade, não temos respostas prontas e nunca vamos ter. A gente vai evoluindo junto com a tecnologia. Então, nós vamos aqui, a ideia é compartilhar um pouco daquilo que a gente já experimentou e já participou e já vivenciou. Então, é isso aí. Obrigado, doutora Valéria. Professor doutor Manuel, fique à vontade para se apresentar, por favor. Bom, boa tarde, por aqui já é boa noite, já passam tanto das 9. Bom, eu vou ser também hiper sintético. Os meus cabelos brancos também têm muito a ver com proteção de dados. Quer dizer, eu trabalho com proteção de dados há cerca de 25 anos. Sim, porque vejo aqui, imagino o colega Vítor Hugo, sim, Portugal tem lei de proteção de dados desde maio de 1991. Se o Brasil chegou em 2018, embora já houvesse algumas leis em fragmentos, terá sido, aliás, pensando agora numa aula, palestra minha no mestrado da Unicinos, dessa manhã, sobre proteção de dados na lusofonia, o Brasil foi praticamente o último a chegar. O último a chegar não porque fosse um país atrasado, mas o Brasil mantém um dilema. Se quer continuar com uma cultura base europeia ou se quer ser igual aos Estados Unidos. E ambas as opções são válidas, defendíveis. Nesta matéria, o Brasil ficou ali no meio do muro. Ou seja, nem era uma coisa nem outra. E ficou parado. Pensem que Cabo Verde está com proteção de dados desde 2001. Os últimos anos foram São Tomé e Príncipe em 2017, antes do Brasil. E todos os outros, em Angola, eu falando hoje em Macau. Mas
Eu trabalho desde há muito tempo, sobretudo numa perspectiva académica, quer na minha instituição, que nós temos um mestrado em segurança informática, também com uma componente jurídica, mas também tenho vindo desde 2016 sistematicamente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ou pensar, e com a doutora Valéria, agora uma professora de sociedade nova, a doutora Valéria muito preza, a Graça Canto Muniz. Eu também até estive há 2 anos e meio numa prova, diríamos, de qualificação dela para o doutorado. E eu continuo nas pós da Faculdade de Direito. Agora há uma pós de dezenas de horas que é assim a doer. Embora a minha área propriamente de especialidade é da segurança na proteção de dados. Para além de questões, sobretudo teóricas, como a de hoje. Além disso, e por dizer assim uma cavalidade, mas quase que daria para dizer, olha, façam uma pesquisa em Google e em 20 segundos encontram muitas coisas minhas. Umas boas, outras ruins, não posso garantir. Mas dizer que desde abril de 2019 aceitei finalmente e sou o encarregado de proteção de dados da minha instituição de ensino superior. E o que me permitiu também olhar do outro lado. Embora o que eu tenha feito, sobretudo, é elaborar informações e pareceres. E para além de outras coisas, como elaborar uma política de privacidade adaptada. Agora tivemos grandes problemas quando precisámos, devido à pandemia, migrar quase de um dia para o outro as aulas todas. Questões fortes de privacidade nas aulas, questões de controle e privacidade nas avaliações. E isso foi preciso ser DPO quase a tempo inteiro. Quer dizer, estou na minha praia. Minha praia. E tenho muito gosto em compartilhar com os colegas da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, como tenho feito em seccionais da OAB, quer estaduais, quer como os grandes amigos de Campinas, neste momento, e sobretudo no meio universitário. Mas, bom, eu espero ser instigante, mas rigoroso. E agora pergunto ao senhor Presidente se posso começar a minha fala ou tem assim uma outra ideia? Não, por favor, pode dar continuidade. Bom, então, vamos pegar o seguinte. Qual foi... Espera aí, este na coisa... Espera aí, seguinte, aqui tem que se fazer assim. E eu vou reduzir aqui. Bom, qual foi a questão que nos trouxe aqui hoje? É que o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, RGPD, e pelo menos esta sessão sirva para afastar algo que a mim faz quase urticária, que é falarem aí GDPR, que isso não é coisa nenhuma, e só no Brasil é que falam. Aliás, a base desta não é anglo-americana, tudo isto é alemão. Se quisessem usar uma sigla alemã, até se aceitava. GDPR é totalmente absurdo. Até porque, se pensarmos em termos de línguas oficiais, o texto do Regulamento Europeu é tão oficial em português como em inglês. Isso não é uma tradução. Bom, mas o que é que temos importante? Diferentemente da lei brasileira, que esperemos entre em vigor até a semana que vem, sim, que o Presidente tem ou não para sancionar até 17.
embora haja aí uma discussão teórica, se precisa ou não pode, se precisa ou não precisa, depois de ter sido tratado de uma medida provisória que foi parcialmente assumida pelo Congresso. A LGPD brasileira não contém quaisquer regras que se refiram especificamente às relações laborais. O que não acontece com o Regulamento Europeu. Precisamente o artigo 88, e eu transcrevi, porque nem todos terão o Regulamento Europeu à mão, que diz que os Estados-membros podem estabelecer no seu ordenamento jurídico ou em convenções coletivas, por via legislativa ou por autorregulação das partes, normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores no contexto laboral. E depois exemplifica isto, nomeadamente, feito de recrutamento e execução de contrato de trabalho, incluindo o cumprimento das previstas no ordenamento, planejamento, a gente aqui em português europeu usa planeamento, vocês dizem planejamento, organização de trabalho, igualdade, diversidade, muita coisa. Também, atenção, saúde e segurança no trabalho. E já explicarei daqui a uns minutos porque é que estou chamando a atenção à questão da saúde e segurança no trabalho. E depois acrescenta ainda que essas normas legislativas ou negociadas entre sindicatos e organizações patronais incluem medidas para salvaguardar a dignidade, os interesses legítimos e os direitos fundamentais do titular dos dados. E aqui a terminologia até é exatamente a mesma da LGPD. Pois é colocada ainda uma norma, condição que diz que os Estados teriam até 25 de maio de 2018, quer dizer, até ao dia em que entrou em vigor o regulamento, é que o regulamento é de 27 de abril, foi publicado a 4 de maio de 2016, com uma vacácio de pouco mais de 2 anos, 2 anos e 3 semanas, face à mudança, até a mudança de concepção de um sistema de notificação, autorização prévios para um novo ecossistema de avaliação de risco e controle a posteriori. Isso levou a que as organizações tivessem que se ajustar. E a ideia era que os Estados-membros teriam de comunicar, até ao momento da entrada em vigor, se iriam manter ou juntar novas regras. Embora estou aqui a elaborar porque até o momento, e também com Portugal, este prazo não foi cumprido, mas face às vicissitudes, a Comissão Europeia não avançou com nenhum processo contra os Estados por o não ter feito. Quer dizer, está a assumir que este prazo é um prazo indicativo e não um prazo perentório. Bom, o que é que os colegas brasileiros precisam de entender? Primeiro ponto, porque o sistema, o ordenamento da União Europeia é, neste aspecto, bastante diferente do ordenamento brasileiro. Isto é, olhar para o artigo 88 só por si não acrescenta nem esclarece ou não esclarecerá nada. Em primeiro lugar, a partir de 2009, vou emendar porque está aqui 209, é 2007, 2009, um lapso meu. Mas o Tratado de Lisboa, que veio alterar o sistema de fontes, foi assinado em 2007,
foi ratificada até 2009, quando entrou em vigor. O que é que temos aqui importante? É que a proteção de dados foi constitucionalizada. Enquanto no sistema anterior era matéria própria dos Estados-membros, que depois, por necessidades de construção do mercado interno, avançou para uma harmonização, para uma aproximação, com Lisboa, proteção de dados passou a ser uma matéria da União. Atenção, da União. Isto não é por acaso, porque também com Lisboa deu-se como que uma transmutação da antiga Comunidade Económica Europeia com a Europeia. É que a dimensão económica passou a estar subalternizada à dimensão política. Quer dizer, a União Europeia hoje é uma organização de integração política, o que a afasta qualitativamente do Mercosul. Continua sendo, mais ou menos, uma organização de integração económica regional, mas com uma dimensão política muito tenue, muito fraca. Isso levou a que os direitos fundamentais passassem a estar no centro de integração, até em termos sistemáticos. Quer dizer, quando nós vamos ao Tratado da União Europeia, e nós hoje estamos com 3, a nível constitucional, temos o Tratado da União Europeia, onde está o fundamental. Depois, há um desenvolvimento no Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. E depois ainda há a Carta de Direitos Fundamentais, quer dizer, ao invés de haver uma Constituição, há um tripé. Mas que valem todos o mesmo. Tem que ver com a oportunidade política não assustar para haver uma Constituição única europeia. Por isso que eram 2 tratados mais uma carta. Bom, o que é que temos? Direitos fundamentais, a carta passou a ter o mesmo valor. E a proteção de dados entrou nesse direito primário, no direito, vamos dizer, constitucional. E o que é que temos aqui? Em primeiro lugar, no Tratado do Funcionamento, nos primeiros artigos, e nestes primeiros artigos do Tratado do Funcionamento, o que é que temos? Questões de âmbito transversal. Proteção do meio ambiente. Defesa do consumidor. Igualdade entre homens e mulheres. Proteção de dados. Dos 4 ou 5 questões de relevância em todas as políticas públicas está a proteção de dados. Onde diz que todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhe digam respeito. E depois atribui ao Parlamento Europeu, com deputados eleitos pelas populações, e o Conselho onde estão os governos, em paridade, que é o tal processo legislativo ordinário, eles têm até poderes para estabelecer normas relativas à proteção das pessoas singulares, quer dizer, das pessoas naturais, no que respeita ao tratamento de dados pessoais, em 2 níveis, que é algo que já existia, aliás, só existia aí, nesse aspecto, que era o tratamento dos dados nas próprias instituições da União Europeia. Mas também, neste contexto mais consistente, dos Estados-membros. E depois deixa o que é um traço fundamental, e que, eu confesso, no Brasil me deixa triste. Até me deixa triste como ficou na versão da LGPD de 2019 e agora neste novo decreto, que é a não independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É que um traço fundamental dos sistemas de proteção de dados é a não dependência do regulador face ao Poder Executivo. Aliás, o mesmo encontramos depois na Carta dos Direitos Fundamentais. O número 1 é igual. Todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal de um respeito. E depois,
encontramos no número 2 a afirmação dos aspectos fundamentais que também estão na LGPD brasileira. Se refere à chamada qualidade dos dados. Tratamento leal, fins específicos, consentimento, outro fundamento legítimo. Também o direito de acesso, aquilo que na América do Sul normalmente chamam de habeas data. E atenção, que muitas vezes todos esquecem, mas no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira há um inciso sobre o habeas data. Muitas vezes os colegas do Brasil até esquecem isso. Mas não tem nada. Tem. Se fizerem uma pesquisa de habeas data. E isso, até podiam ter, digo eu, aproveitado essa menção ao habeas data para aí, a partir daí, elaborar e até ter uma forma de enganchar, prender nos regimes de proteção de dados. E depois também, de novo, isto é quase um mantra, cumprimento e sujeito à fiscalização por parte da autoridade independente. Aqui temos constitucionalização. E isto é diferente do que estava antes. Isto é, volta para trás. A diretiva de 1995 só pretendia a proteção das pessoas naturais para evitar que, porque havia em quase todos os Estados-membros leis de proteção de dados. Qual era o grande problema? O que é que se passa? Estão-me ouvindo? Estão-me ouvindo? Eu ouço. Sim, estamos sim. Pronto, tudo bem. É que eu deixei de ver Ricardo e tive receio que houvesse um problema com a rede. Não, pode colocar no modo apresentação que está tudo ok. Bom, ok. Pronto, mas eu fiquei com este receio. Qual é o problema que havia? Pensamos em termos laborais. Há muitas empresas europeias com filiais noutros estados. Por exemplo, perto de Lisboa, a Volkswagen tem uma grande fábrica, uma grande montadora. A Volkswagen tem a sede em Wolfsburgo. Eles precisam de fazer circular os dados dos trabalhadores permanentemente entre a sede e a filial. O que é que poderia... De outro jeito, seria necessário que as autoridades de proteção de dados portuguesa e alemã, cada vez que houvesse uma transmissão de dados, tivessem que se pronunciar. O que tornava impraticável o funcionamento do mercado. Aliás, o que a diretiva faz é dizer o seguinte: cada Estado-membro pode manter o nível que entender. Não podem invocar a diferença para impedir que dados tratados em seu território sejam enviados para outros Estados-membros. E aqui, pensar, isto era, ao mesmo tempo, a diretiva servia para garantir um nível mínimo. Um nível mínimo que criava base para a circulação. E na diretiva só tínhamos uma referência em matéria laboral. E a propósito de categorias especiais de dados que no Brasil chamam de dados sensíveis, que estava no artigo 8.2a. Dizia isto: se o tratamento for necessário para o cumprimento das obrigações do responsável pelo tratamento, no Brasil seria o controlador, no domínio da legislação do trabalho, desde que seja autorizado pelo Estado Nacional que estabeleça garantias adequadas. Dizer isso afastava a necessidade nestas questões do consentimento. Quer dizer, tínhamos uma proteção mínima reforçada. Bom,
Mas uma opção tomada pela Comissão Europeia e no sistema, no ordenamento europeu, só a Comissão Europeia, só o Executivo é que tem poderes de iniciativa legislativa. Os deputados não têm, os governos não têm. Aliás, no máximo, o Parlamento Europeu ou o Conselho o que fazem é aprovar comunicações pedindo à Comissão para estudar um tema e fazer proposta. Não podem fazer mais que isso. Bom, a Comissão, sobretudo entre 2011 e 2012, estudou muitas questões e acabou por propor um regulamento, já não uma diretiva. E atenção, na diretiva o que temos é o estabelecimento de objetivos e, já veremos um pouco, do parágrafo 3 do artigo 288, que a diretiva vincula os Estados a dar conta ao resultado alcançado, deixando, no entanto, as nacionais a competência quanto à forma e aos meios. E dá um prazo para a transposição. Mas aqui já não estava só em causa uma aproximação das legislações. Estava a substituição das legislações nacionais por um ato normativo único no patamar europeu. E o parágrafo 2º do mesmo artigo diz, e é isso que estamos aqui tratando, que o regulamento tem caráter geral, é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Leia-se, é uma lei. Na terminologia jurídica portuguesa ou brasileira, um regulamento é um ato normativo associado à função administrativa que não à função legislativa e destina-se a dar uma melhor execução a uma lei ou a um conjunto de leis. Isto devia chamar-se lei. Não devia chamar regulamento. Mas quando Portugal entrou na então Comunidade Económica Europeia, a 1 de janeiro de 1986, e já se chamava em inglês regulation, em francês règlement, em italiano regulamento, e por diante. Havia uma intenção política de simbolicamente desvalorizar estes atos de maneira a evitar anticorpos para a integração. Além disso, é bom pensar que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aquele que nos importa, está inserido no ordenamento. Em primeiro lugar, primado. O primado é hoje assumido por todos, foi uma construção jurisprudencial desde o início. Na questão do primado não se trata de hierarquia, mas de consistência do ordenamento da União face aos Estados-membros. Quer dizer, e algo para juristas tradicionais, kelsenianos, pode assustar, dizer que qualquer regra de origem na União Europeia afasta a aplicação de qualquer regra interna, inclusive é constitucional. Leia-se, um ato administrativo da União Europeia afasta uma norma constitucional de um Estado, afasta a aplicação de uma norma constitucional de um Estado-membro. Não é que se sobreponha a ela, não é uma questão de hierarquia. A norma nem sequer é uma questão de validade, é uma questão de efetividade. E isto foi assumido jurisprudencialmente e desde então os Estados aceitaram. Quer dizer, o RGPD está acima no sentido, sobrepõe-se, está acima, pode até criar confusão, podemos dizer, sobrepõe-se a quaisquer normas internas. E qualquer norma interna que fosse
incompatível com o RGPD seria afastada. Mas, para além do primado, aqui releva também um outro princípio que é próprio de ordenamentos federais. Aliás, a ideia de preempção, de preemption, surgiu nos Estados Unidos. Quer dizer, a partir do momento no qual, no que seria a União, sim, no Brasil também dizer a União, assumiu competência legislativa num determinado domínio, os Estados-membros, os Estados, deixaram de o poder fazer. Que é aquilo que temos aqui. Quer dizer, havendo o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, os Estados-membros deixaram de poder legislar em matéria de proteção de dados. Porque o espaço foi ocupado. O espaço foi ocupado. O que é que isto significa? E eu aumentei o tamanho das letras aqui em baixo, neste slide. O artigo 88, ou melhor, pensemos em termos contrafactuais para ser mais fácil, creio eu. Se não houvesse, não existisse o artigo 88, com o conteúdo que vimos, entrando em vigor o RGPD, a legislação dos Estados-membros que existisse em matéria de proteção de dados dos trabalhadores deixaria de se poder aplicar. E, além disso, os Estados-membros não poderiam criar legislação nova na matéria. Então, estavam bloqueados pelo primado e pela preempção. O que o artigo 88 permite, ainda condicionadamente, é que os Estados-membros possam manter regras específicas em matéria de proteção de dados nas relações laborais, ou então criá-las. Mas atenção, eu vou dizer já a seguir, não são ou não serão leis especiais. Leis especiais em sentido técnico. Como poderá haver no Brasil, quer dizer, o Congresso brasileiro aprovou a LGPD. Mas o Congresso brasileiro pode também aprovar uma lei sobre tratamento de dados pessoais em contexto laboral, que especifique e até afasta a aplicação de regras gerais da LGPD. Como poderá, por exemplo, desenvolver, como temos aqui, aliás, temos aqui com uma diretiva de 92 atualizada, perdão, de 2002 atualizada em 2007, uma diretiva sobre proteção de dados nas telecomunicações, que existe no Brasil de forma assim incipiente no Marco Civil. E, aliás, o Marco Civil tem e vai continuar a ter, enquanto lei especial, regras de proteção de dados, que não foram afastadas pela LGPD, como também não foi a Lei de Acesso à Documentação Administrativa, nem o CDC, por exemplo. Mas o que temos aqui é que os Estados-membros da União Europeia poderão manter ou legislar em matéria de proteção de dados em relações laborais, regulamentando o RGPD, não indo mais longe. Podem especificar. Não podem alterar o fundamento das decisões políticas subjacentes às regras do RGPD. Que, aliás, o que resulta. Ou seja, não são leis especiais. Há leis especiais. Aliás, no mesmo dia,
foi adotado o RGPD e publicado também no mesmo dia, temos uma diretiva no que toca à proteção de dados em contexto de sanções penais, ou outra diretiva sobre a identificação dos passageiros, que aliás, eu tenho aí dando aí um apoio, aí uma dissertação em que estão a trabalhar dados PNR, de registro de nomes de passageiros de transportes aéreos. O que tem é que o que tem neste momento é um acordo direto entre a ANAC e a Polícia Federal no sentido de receberem estes dados sem lei que o legitime, ou esta diretiva também especial de 2002 que referi, relativa à privacidade e conteúdos eletrónicos. Estas são, assim, as leis especiais face ao RGPD. Daí também, e concretizando, que as leis nacionais terão sempre que circunscrever, sobretudo nesta dimensão valorativa, ao RGPD. Bom, e nesse diga que o regime das limitações, que atribui alguns poderes aos Estados-membros, é que relevante. Não é, porque se vimos os pressupostos e o que está ali em causa são questões de soberania e segurança dos Estados, que não têm articulação pensável sequer com as relações laborais. Bom, e se é assim em termos gerais, nós ainda temos, no que toca a dados sensíveis, que a margem de poderes legislativos dos Estados-membros, dados sensíveis em contexto laboral, ainda é menor. E vejam o artigo 9. O artigo 9 é o artigo dos dados sensíveis das chamadas categorias especiais de dados. Diz que se o tratamento for necessário para efeitos de cumprimento de obrigações e do exercício de específicos do responsável pelo tratamento, do controlador, ou do titular dos dados em matéria laboral, é viável. Ou então, se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, com base no direito da União, dos Estados-membros, ou por força de um contrato com um profissional de saúde. Consequentemente, os dados sensíveis, que são os dados pessoais referidos no número 1, e depois em matéria de higiene, segurança, saúde do trabalho, se os dados forem tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à obrigação de sigilo profissional ou por outra pessoa igualmente de uma obrigação de confidencialidade. E além disso, aqui também releva, e aliás, só vou dizer uma coisa, esta questão do controle de dados sensíveis por profissional de saúde ou outra pessoa, foi muito importante, foi mesmo muito importante no contexto da pandemia e chegou a ser bastante polémico quando se tratou de as empresas apenas facultarem o acesso às respectivas instalações a trabalhadores depois de verificada a temperatura. E se foi as empresas e também, mais recentemente, pós-férias de verão, também aconteceu nos prédios da União Europeia em Bruxelas. Um outro aspecto paralelo, encontramos ainda a propósito de dados sensíveis, que os Estados-membros podem manter ou impor novas condições no que respeita ao tratamento de dados biométricos ou dados relativos à saúde.
atenção também aqui à biometria, e aqui a biometria é especialmente importante no que se refere ao monitoramento nos acessos e na permanência do exercício do contrato de trabalho. Bom, e sem esquecer que se existe aquela margem, a margem para os Estados-membros legislarem quase com uma natureza regulamentar, é quase que um trava-línguas, poder é regulamentar o regulamento. Bom, aqui encontramos referências quase diretas também e aplicáveis ao contexto laboral. Contrato de fundamento de licitude, quer dizer, havendo contrato, não são necessários consentimentos adicionais. Voltamos à previsão de utilização de técnicas biométricas de identificação, que na esmagadora maioria dos casos, literalmente esmagadora, são usadas em contexto laboral. E ainda um aspecto que ele tem vindo a trabalhar e que, bom, a LGPD ficou um tanto diferente, creio que se a memória não me falha, no artigo 20. É que se é possível a utilização de ferramentas de inteligência artificial, temos aqui uma garantia de reavaliação humana do desempenho do trabalhador. Quer dizer, mesmo num sistema completamente controlado em termos automatizados, se chega atrasado, se o desempenho foi inferior aos objetivos, não dá para o sistema informático enviar para casa uma carta de demissão. E diz, com base no algoritmo, razão A, B, C, D, o senhor está demitido. Haver sempre uma decisão humana. Quer dizer, o empregador ou o responsável pelos recursos humanos vai ter que dar a cara. Porque isto é um aspecto quase antropológico, dizer que decisões finais sobre humanos têm que ser tomadas e assumidas por humanos, não pela máquina. Bom, só para terminar, um par de referências a Portugal. Em Portugal, a diretiva de 1995 foi transposta em 98 pela Lei de Proteção de Dados Pessoais. Era e é relevante a Constituição, sim, que a Constituição Portuguesa, desde 76, no artigo 35, disciplina explicitamente a proteção de dados. Também a Convenção Social da Europa de 1981. E, aliás, continua sendo a matriz de todos os regimes de proteção de dados. Quer dizer, a referência internacional não é dos anos 90, é do início dos anos 80 do século XX. Nós estamos em proteção de dados aí assim a comemorar 40 anos da Convenção. Mas temos mais. Em Portugal, antes de 2003, nós tínhamos aquilo que chamávamos a LGT, a Lei Geral do Trabalho. Algo semelhante à CLT brasileira, que era assim como que uma manta de retalhos cozida. E houve uma reforma, uma revisão geral da legislação do trabalho em 2003. Que nem agora foi feita ainda no Brasil. Portanto, se devia ter sido ou não, mas isso é outro aspecto. Mas nem entrou um sistema novo. E foi feito um código. Um código que depois foi muito reformado em 2009, claro, porque mudou a maioria. O que nos é importante neste contexto é que o Código do Trabalho, desde 2003, e a propósito dos direitos de personalidade, quer do trabalhador, quer do empregador,
tem um conjunto de preceitos em matéria de proteção de dados. O que fazia todo o sentido, quer dizer, tínhamos uma lei geral, 67/98, tivemos depois a seguir a mesma altura e com alterações, leis de proteção de dados nas telecomunicações, e continuamos tendo lei de proteção de dados na justiça, separada. Há uma multiplicidade de leis, aliás, até há regras sobre proteção de dados no controle antidoping no esporte. Quando estava para entrar em vigor o RGPD na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, houve uma conferência e, a pedido dos organizadores, eu fiz a primeira apanhado de leis que seriam afetadas pela alteração da lei portuguesa para o novo regulamento europeu. E parei nas 30. Atenção, meus caros colegas, a entrada em vigor da LGPD vai obrigar a ler ou reler, à luz da LGPD, muita legislação anterior. Pelo menos numa lógica de diálogo de fontes, daquele diálogo que a Cláudia Lima Marques pensa em termos de consumidor civil. Sim, é porque há regras do Código Civil, nomeadamente as personalidades, vão ter que ser lidos com base na proteção de dados. A CLT vai ter que ser lida com base na proteção de dados. Bom, o que é que nós tínhamos lá, de certo modo, e para me adiantar já que temos? Havia um regime geral sobre proteção de dados, outro sobre dados biométricos em contexto laboral, um sobre testes e exames médicos e o acesso. Aliás, um problema saber como é que o empregador podia ter acesso ou não podia ter acesso. E aí já era claro que um médico teria de avaliar, mas não podia dizer porque é que o trabalhador não era apto para a função. Tinha de dizer se era apto ou não era apto. Quer em seleção, quer em avaliação já no curso do contrato. Mas não podia dizer aquele senhor não é apto porque tem um problema na coluna, ou não poderia, um problema ósseo, ou se tem um problema neurológico, ou se tem o que for, ou tem uma fibromialgia. Tinha que dizer que não, sim ou não, e o empregador não podia saber porquê. Como também a questões de controle à distância, que isto tinha que ver inicialmente com videomonitoramento das instalações, mas que a jurisprudência foi entendendo que também teria relação com geolocalização por GPS ou a partir das redes de celular. Ora, face à lei de proteção de dados, eram todos regimes especiais. Então, regime especial do trabalho. O que é que temos depois? Que o legislador português veio, sim, mas não até 25 de maio de 2018, mas a 8 de agosto de 2019, aprovar uma lei para dar resposta àquelas margens que o regulamento europeu permitia. Quando eu estou com os meus estudantes de engenharia informática, eu explico-lhes que isto é uma lei que é uma docking station. Se aqui, esta é a Associação de Advogados de Direito Digital, sim, um notebook funciona perfeitamente sozinho. Funciona perfeitamente. Mas se tiver uma docking station como fonte de alimentação, um sistema de arrefecimento, um monitor grande, um bom teclado e mais periféricos, o que é que funciona melhor? A CPU é a mesma. E aqui o núcleo
também é o mesmo no regulamento. É para isto que estas leis servem. E, efetivamente, o legislador português, no artigo 28, vem aproveitar, e sem que a Comissão Europeia, durante mais de um ano, tenha apresentado objeções. Estou dizendo isto porque a Comissão Europeia monitora a execução dos atos da União nos Estados-membros. E até agora não disse nada. Dizer que mantém em vigor os preceitos do Código do Trabalho, com pequenas alterações. O que é que isso quer dizer? Que continua a ser necessário, ou passou a ser necessário, interpretar toda a legislação laboral agora à luz do RGPD. Isso quer dizer também que a nossa situação não é assim tão diferente da brasileira. Nossa portuguesa. O que é que isto vai dar a advogados, a promotores, a juízes? Trabalho. Bom, mas é para isso que vos pagam. Para serem capazes, e aí sim, advogados devidamente capacitados, para pegarem no RGPD e serem, perdão, no LGPD, e conseguirem integrá-la no conjunto das fontes. Bem, eu espero não ter sido excessivamente chato, mas esta matéria é totalmente técnica. Não dá para conversa. Eu tentei desviar um bocadinho, mas não dá para conversa assim cultural. A minha aula desta manhã para a Unicinos foi muito mais gratificante no sentido de enriquecimento cultural. Isto aqui é técnica. Sim. Mas o desafio também era esse. Sensacional, professor. Foi fantástico para me dar o gancho, professor, de tudo que eu preciso falar. Até parece que nós combinamos alguma coisa. Como é que eu faço para compartilhar minha tela? Ali no share screen, pode clicar ali, já está liberado, o professor já liberou aqui. Mas parabéns, professor. Share screen, o meu está em português. O meu Zoom está em português do Brasil. Diz compartilhar a tela. Bem, professor, eu agradeço a sua apresentação inicial, até por conta da GDPR não, RGPD ter nascido primeiro que a LGPD, então nada mais justo que o professor começasse a falar sobre ela, que ademais a LGPD é um pouco de filhote, né, da LGPD. Então, muito do que você falou, professor, me ajuda no que eu pretendo apresentar aqui. Então, eu não vou ser densa em termos de técnica de artigos, para que a gente não fique tão pesado para esse final e falar e fazer comparativos lei a lei. Mas eu vou trazer algumas coisas que eu acho que são interessantes e que vai levantar alguns questionamentos. Então, como o professor já havia trazido, a LGPD, a RGPD, quer dizer, ela traz um artigo que é o 88, da qual ele trouxe item a item, e eu comprei esse livro quando eu estive fazendo o curso na Universidade Nova de Lisboa. Depois eu passo para vocês o autor. E justamente ele já começou com um slide dizendo exatamente o que eu precisava que ele dissesse, né? Porque a LGPD, a nossa, não contempla o artigo 88, até porque nós não somos Estados-membros, né? Nós somos Estados federativos. Então, a nossa legislação relacionada ao trabalho é a CLT para todo o Brasil. Então, eu acho que tem todo sentido a RGPD
Regulamento Geral de Proteção de Dados, ter um artigo que pelo menos suscite algo, né, para que cada Estado-membro possa ser soberano na sua legislação laboral, né? Então, acho bastante interessante, talvez, essa discussão, nunca tenha sido falado, mas eu achei bastante interessante que a gente pudesse levantar essa questão. E aí, como o professor já havia trazido, e eu não vou ficar Dona lendo, Valéria, ele... Pois não? dizendo é que eu defendi o oposto, ou seja, os Estados-membros é que não ficaram soberanos em nada Sim, em fica matéria valendo laboral, quer dizer, é nenhuma matéria de proteção de dados. Na laboral, foi-lhes dada uma pequenina margem de Sim, para que adaptação. eles possam, Só para um que possam se pouquinho, para adaptar. ajustar um pouquinho, mas não mais que isso. Não podem sair do horizonte de possibilidades do regulamento. Agora, imagina se desse essa abertura para o Brasil, que a gente já está com uma consolidação das leis do trabalho já modificada. Dar mais esse passo era como se a gente não conseguisse andar na LGPD. Então, entendo que essa razão de dar um pouquinho de abertura da LGPD aos países, aos Estados-membros, tenha sido interessante para que possam falar driblar essas questões, porque todos vamos falar das questões de saúde, vamos falar das questões de biometria, vamos falar das questões de planeamento que você comentou, laboral, né? Então, não vou repetir essas questões. Mas no caso, e o Brasil? E o Brasil, no sentido laboral, ele não trouxe, a LGPD não contemplou especificamente as relações laborais, justamente porque nós temos a consolidação das leis do trabalho, não teria essa necessidade, e eu vou discorrer mais adiante o porquê. Então, recomenda-se que as empresas revisem os seus processos seletivos e informações requisitadas em currículos, e vou falar mais adiante. Ainda nesse sentido, a LGPD, no artigo 3º, é uma lei, é a lei que faz justamente, ela trata de qualquer operação, tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, nesse contexto, como que nós ficamos para guarda e tratamento, vamos entender como verbos, guardar, armazenar, distribuir, transportar, compartilhar, e nesse caso a guarda dos dados dos trabalhadores de acordo com a LGPD. Então eu coloquei realmente em verdinho para traduzir a nossa bandeira, para que a gente não faça confusão. No artigo 6º da LGPD, diz o seguinte, que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. E eu destaco o princípio da finalidade, justamente porque o princípio da finalidade é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando alguém pede um dado para um simples cadastro. Qual a finalidade? Seria para um processo seletivo? Então, esse dado vai ter um começo, meio e um fim, que é justamente o tratamento que a gente costuma dizer que são vários verbos. Nesse contexto, o artigo 7º, que a gente chama de bases legais, ele traz o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, o professor comentou algo sobre o consentimento e eu destaco essa questão mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, que ele justamente, ainda no artigo 8º, ele diz quais são as condições aplicáveis ao consentimento, que está justamente focado no inciso 1º do artigo 7º que nós acabamos de falar lá. Então, os casos seriam, caso de consentimento seja fornecido por escrito, cabe ao controlador o ônus da prova, o consentimento for obtido por conformidade, que se assemelha bastante à LGPD, à RGPD, que é a legislação do regulamento europeu, e aí eu destaco o parágrafo 5º com relação ao consentimento que pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito, isso é importante falar, e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento e eliminação nos termos do artigo
sexto caput do artigo 18 desta lei. Isso é importante falar, porque um artigo eliminado, e o próprio professor, uma vez numa palestra falou, ele não dá como que o titular desse dado possa modificar ou manifestar expressamente que queira ratificar ou retificar esse tratamento se ele já fora eliminado, né? Mas isso pode parecer absurdo, mas já foi questionado, principalmente quando se usa a anonimização, que o professor também já fez uma excelente aula e apresentação sobre isso. Eu estou sendo um pouco rápida, porque o professor fez uma apresentação brilhante, obviamente eu não quero cansar as pessoas com mais dados, então por conta disso me sobrou um pouco menos de tempo, professor, então por isso eu estou sendo um pouquinho mais rápida. Ainda falando sobre o artigo 7º da LGPD, o tratamento de dados pessoais somente será realizado nas seguintes hipóteses. Então, para cumprimento de obrigação legal. Eu estou fazendo um raciocínio lógico, porque eu quero chegar nas questões justamente do cumprimento de questões legais. Ainda no artigo 7º, juntando ao que nós falamos, ele diz o seguinte: o tratamento será dado no inciso 3º, pela administração pública para tratamento e uso compartilhado dos dados necessário à execução das políticas públicas previstas em lei e regulamentos aí, ou respaldadas, mas essa questão do artigo 7º, inciso 1º e inciso 3º, para mim soa muito importante no que diz respeito ao contexto laboral, em função do nosso e-social, que seria justamente o órgão que faz a coleta de toda a documentação que está relacionada ao RH e ao departamento pessoal, ou mesmo de outros órgãos, que seria a guia de recolhimento previdenciário, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Relação Anual de Informação Social, Livro de Registro de Empregados, Comunicação de Acidente de Trabalho, que o professor Fê comentou na legislação a ver. Então, nós temos muitas questões que estão relacionadas àqueles dois artigos que nós vamos ter que respeitar, sobretudo a LGPD, em função de juntar a CLT com a LGPD. E por aí vai toda a documentação que está diretamente ligada às questões laborais, que seria, terminando, declaração de débitos e créditos tributários, quadro de horário de trabalho, manual normativo de arquivos digitais, como folha de pagamento, que o professor comentou também, guia de recolhimento fundiário, fundo de garantia por tempo de serviço, e a guia de previdência social. Ainda no artigo 7º, é importante a gente destacar que justamente para o exercício regular de direito em processo judicial, ainda no contexto laboral, eu trago esse questionamento: por quanto tempo, então, deve-se guardar os dados dos trabalhadores, né? E aí a gente teria que, realmente, é uma questão interessante, e, assim, a grosso modo, de en passant, eu diria que o prazo para entrar com ação no Brasil, pela CLT, uma reclamação trabalhista por obséquio, está previsto no artigo 11, e onde o empregado, após o término da contratação do trabalho, após a ruptura, seja qual for o motivo, ele tem até 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista, podendo reclamar os últimos 5 anos. Né? E isso, se ele entrar com menos de 2 anos, por exemplo, já reduz também o tempo de direito que ele teria que entrar. Então, qual seria o prazo para entrar com uma reclamação trabalhista? Então, a gente já entra aí, o tempo da guarda dos dados do trabalhador estaria diretamente vinculado à nossa consolidação das leis do trabalho. O professor comentou, e aí eu coloco as bandeirinhas aí, né, os Estados-membros, e a nossa bandeirinha do lado direito, ele comentou sobre o artigo 9º da LGPD, sobre as questões dos dados especiais, que vocês chamam, nós chamamos de dados especiais, os dados sensíveis, né? Quais seriam? No artigo 9º da LGPD, está previsto sobre a origem racial, étnica, opinião política, convicção religiosa ou filosófica, direito a mentir, entre aspas, né? Filiação sindical, dados genéticos, e o professor comentou também, que me deu um bom gancho, para os dados biométricos. Em contrapartida, a LGPD traz no seu artigo 1º, 11º, 6º, no inciso 9º,
da LGPD traz mais ou menos as seguintes coisas, as seguintes itens, que não muda muito: origem racial, étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, afiliação sindical e aí os dados de saúde, que é importante, dados genéticos e os dados biométricos. E aí, quais seriam os passos que aí nós os advogados e de forma multidisciplinar com os técnicos em informáticas, não técnicos, os profissionais da informática e da segurança da informação, quais seriam as adequações laborais para efeito de adequação e implementação? Então, veja, para efeito de adequação, falando já diretamente como que a gente começa a trabalhar a legislação, é conhecer, no mínimo, a dimensão do RH. E o professor comentou isso e eu achei interessante. É o mínimo que a gente precisa conhecer, porque uma empresa, uma corporação, ela, antes de ter dados pessoais dos seus colaboradores, ela tem que ter colaboradores. Senão, ela não deixa de ser. Então, o ativo, na minha opinião, o ativo principal e mais importante de uma empresa, antes dos dados pessoais, são os colaboradores. Sem os colaboradores, não há dados pessoais. Então, comecemos pelo RH. O vínculo laboral existente, nomeadamente a existência de cláusulas de privacidade inseridas nos contratos. Isso é fundamental. Então, nós vamos ter que mexer muito em contratos. Conhecer a existência de um regulamento interno, ou seja, o código de conduta, entramos no compliance. Conhecer a existência de uma política de proteção de dados pessoais. Existem muito trabalhador, a parte operacional, não diria tática e nem a parte dos CEOs, mas a operacional, nós temos experiência de que sequer conhecem o que é proteção de dados. Inclusive, acham interessante quando a gente vai fazer uma busca no Google sobre um livro, por exemplo, e de repente aparece em qualquer rede social aquele livro que estava procurando. Então, é como se esse trânsito de dados sem consentimento fosse positivo para o usuário. E aí a resposta seria, não é que não é positivo, a questão é, há o consentimento para esses dados serem transitados sem que eu tenha permitido? Então, se não há o consentimento, então não há como ficar fazendo trânsito de dados e leilão de preços para que o titular dos dados possa adquirir certo produto, né? Conhecer quem trata os dados, conhecer em que formato estão os dados, documentos físicos ou digitais. Ainda, conhecer onde estão guardados os dados, isso é uma pergunta que normalmente a gente faz para as pessoas, onde estão guardados os dados do escritório, seus dados, as pessoas não sabem responder, porque sempre ficou a responsabilidade para os profissionais de tecnologia da informação, segurança da informação, isso já vai ter que ter uma mudança de consciência, conhecer como são tratados os dados, conhecer que dados estão existentes, classificação de dados é muito importante, conhecer as medidas de segurança, e daí a importância do que o professor falou, que a praia dele é a segurança, embora sejam coisas distintas, segurança da informação e lei geral de proteção de dados são coisas distintas, mas uma contempla a outra, né? Então, são coisas diferentes, mas uma precisa agora da outra. Então, quem diz quem argumenta que tem segurança da informação, então está adequado à legislação geral de proteção de dados, está equivocadamente errado. Então, está muito errado, né? Segurança da informação não é legislação de proteção de dados, que fique bem claro isso. E aí depois, logo em seguida, a implementação. Já a adequação já é difícil. A implementação vai ser justamente um reflexo da adequação. Então, as nossas sugestões todas estarão aqui na implementação, que é justamente você ter um regulamento interno, um código de conduta, as alterações de contrato. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas não é uma questão... Quando eu fiz o curso em Portugal, eu lembro que tinha uma colega advogada portuguesa que falou assim, mas isso é um absurdo. E eu lembro que a minha
que eu admiro muito, a Muniz, ela falou assim, mas isso é um absurdo para você, não é uma questão, de você aceitar, não é uma questão de você retrucar, é uma questão de que ou você está fora do mercado. E eu achei a resposta dela, assim, embora muito drástica, mas ela falou certo. Então, não é questionável. Né? Tá aí, é assim que tem que ser. Eu achei muito bacana. Desde que a Muniz falou isso, eu achei muito legal, professor, Mas, quando ela doutora disse isso. Valéria, mas isso é português, ela é portuguesa. Ela é portuguesa, ela foi Portuguesa, quer muito dizer, a gente direta. aqui não, português não fica embromando, não fica ali enrolando, fala e E falar ela falou direto é exatamente isso. respeito. Falar E, direto é ela, respeito. o assunto que ela estava falando é sobre o consentimento. E ela dizia assim, essa advogada que estávamos fazendo curso lá na Universidade Nova de Lisboa, e ela dizia assim, mas toda hora, a todo momento teremos que ficar mudando o consentimento, consente e não consente, consente e não consente. Aí a Moniz falou assim, sim, exatamente, porque o titular do dado é ele, não é você. Não é a empresa? Então, aquilo ficou marcado, por isso me encanto muito com a forma com que a Muniz apresenta a dissertação e as coisas, os estudos dela. Então, de tudo que nós falamos de sugestão para a adequação, a implementação é o resultado disso. Então, a criação de um código de conduta global para os fornecedores, para os terceirizados, declaração de consentimento para os trabalhadores, que essa, na minha opinião, é a primeira coisa que que as empresas já têm que correr, que seria o Privacy Notice, né? Que nessa Privacy Notice já vai estar indicado o encarregado, que em inglês chamam de DPO, né? De forma que, quando o titular do dado tiver que entrar em contato com alguma empresa, ele não vai chamar o CEO ou a pessoa do RH ou o gerente, ele vai entrar em contato com aquele que está tomando, tem a responsabilidade dos dados, que seria o encarregado. As declarações de consentimento, como é que nós vamos transformar isso por alto, por on, e sobre os candidatos ao emprego. A eliminação, temos que saber exatamente como faremos essas questões de eliminação, pedidos de atualização de dados, tudo que nós já comentamos, a utilização de softwares de gestão de RH, isso é uma questão que eu vou falar mais adiante sobre a inteligência artificial, para levantar uma briguinha aqui sobre essa questão, e a redução do número de pessoas que tratam esses dados. No Brasil, existe uma necessidade muito grande de todos os gestores querem ter o poder de todos os documentos, todos os dados. Isso não há nem a menor necessidade do setor de logística ter tantos dados na mão, se ele não mexe com logística. Então, isso é uma coisa de cultura, precisa ter pois não. Mais que de cultura, este passa a ser obrigatório. Quer dizer, Exatamente. cada setor numa empresa só deve ter acesso aos dados necessários para o setor. Exatamente. E os dados têm que ser colocados, por vezes até com separações técnicas. Por exemplo, exatamente. os Classificação. dados relativos à fazenda. Sim. Ou à Seguridade Social só serve até com prazos próprios para conservação, que a doutora Valéria falou. Só se podem servir para isso. Exatamente. Ou os dados relativos ao sindicato, só para isso. Não podem. O chefe do setor de logística não tem que saber nada sobre a Seguridade Social do trabalhador. Exatamente. Não tem nem tem que saber se ele esteve doente há 2 anos atrás. Exatamente. Cada um isso é uma prática, professor, muito grande aqui. A questão da afetação e do destino da finalidade são também internos à empresa. Exatamente. É isto que é preciso entender que aqui, isto, dizer assim, uma expressão, acho que vocês dizem também, isto não é a casa da Joana. Exatamente. Da mãe Joana. Ficou mais educado, você cortou um pedaço do provérbio. A gente mexe em tudo. Exatamente. Então, isso é uma... não pode ser assim. Desculpa isso para nós é... Não. Isso para nós é muito difícil, porque aqui todos os gestores têm essa mania, entre aspas, desculpa o termo, mas de querer ter poder de todos esses dados. Não interessa tantos dados, e agora com a determinação legal, isso vai ter que acabar, não tem jeito.
E com relação ao encarregado de proteção de dados, sob o prisma jurídico laboral, né, que todo mundo gosta de falar, como o professor também fala, eu também não gosto de GDPR, eu gosto de falar LGPD, o meu melhor curso eu fiz em Portugal, e DPO é muito bonito, mas encarregado é o nome que tanto a LGPD trouxe, como nós também. É que a palavra encarregado no Brasil tem uma conotação, digamos assim, sei lá, talvez menos pomposa, né? Não seria um título, mas isso é é o menos importante, que a responsabilidade desse encarregado é muito grande. Nesse contexto, eu achei interessante trazer o que lá no curso um colega conversou e falou justamente da figura do encarregado de proteção de dados sob o prisma laboral lá na União Europeia e aqui no Brasil, como é que nós estamos vendo isso. Lá na União Europeia, ele tem um contrato de trabalho ou pode não ter, né? Pode também trabalhar como prestador de serviços em regime de terceirizado. Tem de estar, na minha opinião, e eu acho que o professor também vai acordar, isento, não pode ter conflito de interesses. Então, talvez as questões relacionadas a muito conhecimento relacionado às questões de tecnologia da informação e muito conhecimento relacionado à matéria jurídica, talvez não seja a melhor forma de se resolver isso. Existem empresas que, inclusive, estão formando times, grupos de equipe dentro da própria empresa, com representantes, e isso tem sido salutar. Mas tem que, de qualquer forma, ser independente, tem que ser uma autonomia técnica, né? Lá na União Europeia, e tem que manter também um sigilo, isso é importante, está na lei, sobre todos os procedimentos da empresa. Isso daí, embora seja uma coisa que, na minha opinião, deveria precisar ter que escrever, mas é importante no Brasil também que a gente tenha isso escrito, que o sigilo é fundamental. E demais cláusulas necessárias para o exercício da atividade em qualquer um dos regimes contratuais. Já no Brasil, o encarregado poderá ser uma pessoa física ou jurídica, contrário do que estabelece o texto da LGPD, segundo o qual esse papel caberia apenas a uma pessoa natural. Já os operadores também deverão indicar o encarregado, conforme a definição do artigo 5º da LGPD, mas o artigo 41 não foi alterado e continua prevendo que apenas o controlador deverá indicar o encarregado. E aí, essas questões de vínculo, isso vai ter muita discussão, eu acho que vai ter muita discussão. Eu, em setembro de 2018, escrevi um artigo rapidamente sobre o impacto da Lei de Proteção de Dados brasileira nas relações laborais, e não vou ler os artigos aqui, mas eu dou algumas sugestões interessantes, o que uma empresa pode começar a fazer, se preocupar. Então, primeira coisa, começar do começo, no processo seletivo, não fazer discriminação com o candidato. Como que isso vai acontecer? A gestão de fornecedores e terceirizados, isso é importante, né? O Brasil às vezes peca muito por não fazer uma gestão de fornecedores. E aí, se você tem um fornecedor só e aquele fornecedor falha, como é que fica a responsabilidade solidária aí nesse aspecto? As questões de plano de saúde e as informações relacionadas à saúde do trabalhador são dados sensíveis. O professor comentou isso também. Dados pessoais de trabalhadores terceirizados. Então, como é que vai ser tratado? Como que a empresa vai tratar essas questões relacionadas aos seus terceirizados? Nós temos a Uzi Minas, por exemplo, que é uma cidade, uma empresa de aço, né? Faz placas para Volkswagen, por exemplo. Enfim, como que ela trata todos aqueles terceirizados? Como é que ela vai tratar os dados? A monitorização do trabalhador por câmera no sistema biométrico e registro de ponto face à proteção de dados. Isso é uma questão que eu costumo levantar, que a monitorização do trabalhador por câmera, é sempre bom a gente lembrar que a monitorização por câmera pode ter dois contextos, o contexto de conteúdo e o contexto físico, né? Então, quando a gente está monitorando por câmera fisicamente, nós estamos fazendo segurança. E monitorização de conteúdo, dependendo, se for uma plataforma, por exemplo, é um celular
de propriedade da empresa, que é fornecido como benefício para o trabalhador, ele terá todo o direito, sim, desde que haja um código, desde que haja um documento que preveja e poder avaliar essa ferramenta para poder verificar se está havendo algum vazamento de dados ou até dados confidenciais. Com relação ao sistema biométrico, é muito importante também a gente retratar, porque no Brasil a gente usa muito biometria dos dedos para controle de jornada de trabalho. E nesse contexto existem empresas que também estão utilizando o próprio dado biométrico de controle de jornada sem que os empregados saibam para fazer promoção dos empregados e aí realmente pode se caracterizar uma discriminação. Isso eu levanto essa questão, eu acho que realmente vai haver muita judicialização nesse contexto. A transmissão de dados em órgãos públicos, que nós falamos no e-social, não vou ser repetitiva nesse aspecto, manutenção de documentos após o desligamento, nós já acabamos de falar sobre o desligamento, de haver uma determinação legal para isso, e aí eu trago essa questão, já para praticamente finalizar, do uso da inteligência artificial para o recrutamento dos funcionários, pode presumir uma discriminação, é uma coisa muito delicada que no Brasil vinha acontecendo, e eu trago aqui para vocês. Nesse contexto, quais são as dicas básicas, com base em toda essa teoria que nós vimos, com base toda agora na praticidade, conhecer onde, quando e onde estão os documentos, todos os dados, descobrir quais são os dados, onde estão guardados, avaliar se os colaboradores sabem o que eles estão lidando, sabem o que é dado, sabem o que é vazamento. Estou vendo aqui o Ricardo. Ricardo, ainda tem um pouquinho de tempo para continuar? Sim, sim. Sim, temos Posso mais 10 minutinhos. Pode, 10 minutinhos. Tá. Estou terminando já. Tá. Enumerar as situações de risco é fundamental. Então, veja, me perdoe se eu deixei de falar algum personagem, algum player desse jogo, mas além dos operadores do direito, além dos profissionais de informática, além dos profissionais de segurança da informação, os profissionais de processo e diversos outros profissionais que vão ter que trabalhar de forma multidisciplinar para que a gente possa realmente colocar em prática a adequação da legislação de proteção de dados. Buscar consultoria jurídica especializada, obviamente, porque não há como a gente comprar algo pronto. Cada setor é um setor, né? Foco na área dos recursos humanos, já foi falado, e a nossa questão que o professor também tocou, que é ressaltando por fim que a empresa tem um prazo, eu já alterei esse final desse meu slide aqui, eu acho que umas 6 vezes, viu, Ricardo, viu, professor? Porque realmente está difícil, né? Sim. Na última palestra que nós tivemos aí com outros profissionais, operadores do direito, até para entender isso daí, tivemos que pegar o livro da Constituição novamente para poder entender como que o legislador pensou, se é que ele não pensou proposital. Então, que as empresas têm o prazo, por lei, passa a vigorar, já não é mais em agosto, já risquei isso aí várias vezes, mas só para não ter que ficar riscando outras, então em setembro de 2020, não há dúvida, e apenas no dia útil subsequente ao da sanção do PLV 3420 pelo presidente, observados os 15 dias úteis em caso de inércia. Aí, para provocar, as empresas ultimamente não andam utilizando, então eu faço essa pergunta, né? Ainda usa o sistema antigo para contratação, usa a inteligência artificial. Então, trouxe algumas reportagens, né? Por exemplo, a Exame, em 2018, trouxe que o uso de algoritmos em análise de currículos pode gerar uma seleção enviesada. Interessante essa questão. Com relação a isso, a inteligência artificial no sistema de recrutamento da Amazon discriminou mulheres, por exemplo. E aí dizia o seguinte, isso aconteceu em 2014, 2017, que treinou os algoritmos para a contratação e nessa a medida do algoritmo percebia que a maioria das contratações tinham sido de candidatos homens. E aí, por ausência de monitoração, ou seja, de você observar como é que o algoritmo está percebendo e aprendendo, que o algoritmo aprende, ele passou a discriminar a classificação e excluir mulheres do processo seletivo. Isso vai ficar disponível, então essa foi basicamente a questão. Depois, obviamente, foi retirado
esse processo seletivo da Amazon. Alguns prós e contras. Então, quem argumenta os prós diz o seguinte, que os defensores da inteligência artificial argumentam que a tecnologia, para alguns desses, pode trazer, não traz preconceito, em vez de confiar a tomada de decisão sob... deixa eu tentar tirar, que eu não estou enxergando o que você está... Aqui. É capaz de eliminar algum desses preconceitos. Em vez de confiar na tomada de decisão sobre contratações aos sentimentos das pessoas, as empresas usam o aprendizado da máquina, né? Não sei, esse é um argumento de quem é defensor. Um outro argumento seria... Caramba, o que aconteceu aqui? Ó, tá vendo? Foi falar da inteligência artificial, ele bloqueou a sua máquina. Pois é, você viu, né? Parece que foi de propósito. Ai, que horror. Deixa eu ver aqui, peraí. Estamos sendo monitorados. Pois é. Parou aí. Bem, eu não estou entendendo por que parou aí. Enfim, essa é uma questão. Eu passo aqui depois para você. Não estou entendendo por quê. Deixa eu ver aqui. Tenta usar pela setinha embaixo, à esquerda. É isso que eu estou fazendo, mas ela travou. Travou a setinha. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, deu certo. A inteligência... Quer dizer que foi uma greve instantânea. Foi, Não, eu estou usando aqui a do monitor. A inteligência... Então, ainda, a inteligência artificial escolhe candidatos com essas habilidades para as vagas abertas. Essas empresas afirmam que não apenas escolhem candidatos melhores, como também conseguem identificar aqueles que não haviam sido reconhecidos com o processo tradicional. Eu não sei, não, mas eu trouxe justamente para levantar a questão. Vou dizer uma coisa, doutora Valéria, eu tenho estado trabalhando muito nesses aspectos. E o que o aprendizado professor, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar de concluir os prós e os contras. Ficava assim mais animado. Não, só para que a gente possa depois levantar as questões. Ainda no que diz respeito a isso, o algoritmo só tem permissão para fazer combinações com base nos dados que pedimos que observe. Aí já os profissionais de informática sabem que realmente o algoritmo ele aprende. Então, será permissão por até quanto tempo? Então, tudo muito questionável. Softwares de recrutamento permite que os recrutadores ocultem nomes, esses são os prós, hein? Ocultem os nomes e fotos de universidades, períodos de inatividade, marcadores, e isso seria um argumento para que as pessoas não escolhessem, por exemplo, quem é da USP em detrimento de quem é da Unicamp, por exemplo, né? Esses são os a favores dos prós. Dos contras, seriam aqueles que dizem o seguinte, que o uso do aprendizado da máquina, ela em contratações, assim como acontece em tecnologias de reconhecimento facial, pode resultar em uma discriminação não intencional. Me desculpe, mas eu entendo que essa fala é muito importante. Os algoritmos carregam o preconceito implícito das pessoas que os programaram, ou podem mostrar tendências a favorecer certas qualidades e habilidades exigidas de forma predominante. Então, interessante a gente refletir sobre essa questão. Ainda sobre os contras, esses algoritmos precisam ser supervisionados. É fundamental para que não haja nada disso ser supervisionado, o que não significa dizer que o fato de, a Valéria falando, que o fato de ser supervisionado lhes dá toda a credibilidade de não discriminar. Então, calma, cuidado, nessa hora para. Pois podem ser direcionados a procurar indivíduos em formação em universidades de elite ou que exibem certas qualidades como extroversão ou ser uma pessoa mais inovativa, criativa, enfim. Algoritmos não supervisionados determinam que tipo de dado priorizar por conta própria. A máquina tira suas próprias conclusões de quem deveria ser contratado com base nas qualidades, habilidades dos atuais funcionários da empresa. E
para concluir, de última hora, eu peguei isso daqui, no dia 27 de agosto de 2020, eu faço questão de trazer e enfatizar que a LGPD, ou mesmo a RGPD, não é software. Empresas vão precisar se adaptar. O que significa isso? Significa que não existe algo pronto, um modelinho pronto. Então, existe o setor do farmacêutico, existe o setor educacional, existe uma série de setores hospitalar, de saúde suplementar, e cada um vai requerer uma necessidade diferenciada, né? Então, isso é o que eu tinha para falar, professor. Me ajudou muito o seu prefácio, e a minha ideia não era destrinchar a legislação, muito pelo contrário, eu queria trazer algo mais prático, mas eu acho que realmente era essa a minha proposta. Eu encerro aqui, 16h36, eu cravei aqui, eu me propus a falar em 30 minutos, mas eu acho que deu certo. E agora, doutor Ricardo, Deu. Se quiser passar as perguntas, eu não estou vendo aqui, eu vou descompartilhar minha tela. Ainda não tem, quem quiser fazer, pode fazer uma pergunta aqui pelo chat, mas em princípio, eu gostaria muito de agradecer aí o compartilhamento de informações, a colaboração, foi muito rico, porque nós tivemos apresentações complementares e um tanto quanto distintas, principalmente a apresentação extremamente técnica com relação à legislação europeia. Isso eu acho que agregou muito, as pessoas estão até elogiando aqui, realmente uma aula do que realmente nós precisamos nos aprofundar em termos técnicos, que por mais que seja difícil, comparado, tem que ser realmente exercitado. E também, doutora Valéria, toda a praticidade com relação ao que nós temos de desafios aqui no Brasil. Então, realmente, eu acho que o grande desafio hoje é alinharmos a teoria e a prática na LGPD. Tá? Então, assim, só para finalizar, doutor Manuel e doutora Valéria, em 5 minutos, qual que é o ponto mais crítico desse ecossistema para nós? Bom, eu aí é um aspecto assim mais... Muito bem, aliás, esta parte mesmo de inteligência artificial é muito importante, que é a questão aí dos critérios. É que a máquina assume... Bom, a máquina funciona de uma maneira pré-lei de Hume e antes de Kant. A máquina não distingue entre ser e dever ser. Se está, é para continuar. Aliás, aquele exemplo da Microsoft, a doutora Valéria falou, o que acontece? A máquina entendeu que a grande maioria eram homens. Do Amazon. A Amazon perdão. Seríssimo. Esta hora eu já estou assim em nível já de desempenho muito baixo. O nível de energia é muito em baixo. Mas assumiu como se a maioria são homens, o ser homem é um critério positivo. Ninguém disse à máquina. A máquina reproduziu e reforçou o bias, a discriminação. Exatamente. Quer dizer, os algoritmos são amorais. Não são nem imorais, nem morais, são amorais. Fora. Tanto, agora você filosofou, porque realmente a gente já parte de uma sociedade totalmente machista. O algoritmo vai perder o machismo mesmo. Realmente. Sim, o algoritmo vai aprender o machismo e reforçar o machismo. Se o algoritmo, agora vocês estão em período pré-eleitoral municipal, verdade? Se fosse um algoritmo a selecionar os candidatos a prefeito e vereador, veriam que havia poucas mulheres, logo de preferência não devia haver nenhuma. Seria uma anomalia a afastar. Você veja que interessante, né? Que é necessário sempre a intervenção humana, pelo menos na programação. E depois avaliar os resultados. Estamos aqui apenas em teoria dos sistemas. Sim. Nada de novo. É preciso ver o resultado funcionando em termos de retroação ou de feedback. Sim. E ir ajustando. Mas isto a gente sabe isso, a gente sabemos isso há décadas. Sim, bom, e aqui uma coisa, diferença, e por isso não vou falar mais.
que é a necessidade do consentimento. Sim. Sim, Falei aqui, um pouco disso, você também seguramente, falou. seguramente o Procurei ser âmbito rápida, laboral não deu está para... fora do consentimento. Porque entrar em negociações, ou se quisermos, passos pré-contratuais, de celebração de contrato ou exercício de um contrato, no caso de trabalho, consome o consentimento. Não é necessário dois consentimentos. Para nós, eu não vou responder em função do LGPD ou da LGPD. Se fosse a propósito, sei lá, da anonimização da LGPD, acho que sou competente para isso. Neste ponto não sou. Eu não sou mais. Mas aqui não precisa de consentimento. Precisará de consentimento o que estiver para lá do contrato. Sim. Se quiserem um prémio, haver um prémio de desempenho, quer entrar, aí tem que consentir. Vai haver uma creche para os filhos das funcionárias ou dos funcionários. Aí sim, porque é extra execução. Tem que ver com, mas não é uma decorrência necessária da execução do contrato de trabalho. Sim, exato. Aí sim precisa, o que quer dizer, para nós, no contexto laboral, o consentimento é um extra. Bom, e também para terceirizados. E já nem me refiro às questões de tratamento de dados para fins tributários ou de seguridade social. Agora, permitam que uma brinque, nem zoando, o trabalhador diz: eu sou anarquista, não quero que tratem os meus dados e enviem para a Fazenda Nacional. É um absurdo completamente, né? Absurdo. É um dever do... Ok? Caiu? Quer dizer, Caiu, está sem imagem, só está sem imagem. Que houve aqui, creio sobretudo por ignorância, toda a gente via qual é a regra, consentimento. Todo mundo dizia consentimento. Quando, em muitos contextos, as bases legais para legitimar o tratamento de dados são outras que não o consentimento. Inclusive, o consentimento, na minha humilde opinião, é um dos últimos recursos de base legal que a gente deve utilizar para as questões de tratamento de dados. Sim. Por exemplo, nós aqui, temos dado assim, agora uma informação, isso posso dizer de informação, não interessa ao conteúdo, dizer do tratamento dos dados dos estudantes. A nossa base não é o consentimento do aluno na matrícula. Sendo uma instituição pública, numa instituição privada, em que há um contrato de prestação de serviço, também não precisa de consentimento, é a execução do contrato. A nossa é a lei estatutária. Num colégio, uma universidade de privados, há um contrato com o aluno ou com os pais do aluno. E se está no contrato, não precisa de mais. Precisará, por exemplo, pedir consentimento para tirar uma foto para colocar no site do colégio. Porque isso é mais... Professor Manuel, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, antes que fique tarde para o senhor. Eu vou terminar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu estou tentando ver. A Fabiana: tem que impor um contrato de obrigações e responsabilidades sobre proteção de dados? É isso, Fabiana? Tem como impor um contrato de obrigações? Sim, você pode fazer um monte de normas, né? Políticas internas, né? Não sei se foi para a minha pergunta. O Vitor falou: na minha opinião, o LGPD não é software, mas necessariamente irá demandar softwares e aplicativos específicos, com certeza. Mas é que o meu apontamento, Vitor, foi no seguinte sentido: que tem empresas que vendem um software pronto, tem empresas vendendo um software pronto. É a mesma coisa que você comprar um iPhone ou um Samsung 20 e usar 25% da capacidade que ele tem. Então, não existe. Esse software vai atender um hospital, a proteção de dados sensíveis de um hospital, vai atender a proteção de dados sensíveis de adolescentes, enfim, é óbvio que a gente vai ter que usar, só que para cada setor vai haver uma forma de adequação diferenciada. Então, não existe um modelo pronto, não existe um modelinho, né? E nesse contexto não dá para se vender um software. Então, como não existe um modelinho, não tem um software específico.
Pode-se criar um software específico naquele momento que você estiver adaptando. Aí, ok, né? Não sei se eu me fiz mal entender. A Fabiana também, se entendem, se pode ocasionar dispensa por justa causa. Eu não entendi a sua pergunta, Fabiana. Então, enquanto eu vou passando, você refaz, por favor. O professor Duval falou também, eu conheço ele, poderá depender de software, mas apenas os softwares não será suficiente. Realmente, o software não, porque a gente tem que fazer treinamento o tempo todo, como é que funciona, porque veja, um operador, um operador que eu quero dizer, é um operador da base, né? A base da empresa, os operadores, os colaboradores que trabalham, ele deixa de trabalhar lá e entra um outro. Ele desconhece como é que funciona, como é que são as políticas internas. Então, isso é um processo contínuo, é um PDCA. Não é uma coisa que você implementa e fica lá, implementou, acabou. Né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que começar no mínimo com o Privacy Notice, que esse Privacy Notice vai trazer uma das coisas principais, que é a indicação do encarregado, que é o responsável. Daí, o professor Manuel já até falou que ele é o encarregado da instituição em que ele trabalha. Daí a importância de ter, ouvindo alguma questão, eles já sabem quem procurar. Isso, professor Manuel? Sim, aliás, isto até está, obrigatoriamente está no site. Eu já até vi no site, eu fui pesquisar. É fundamental. Então, hoje em dia... Está no site, temos com o número, com a extensão telefónica, com o número, com o endereço de e-mail. Tem que ter um canal de comunicação, é fundamental isso, né? Contactável com sigilo. Exatamente, o canal de comunicação com sigilo. Se um funcionário da secção tal diz, tem uma queixa, o chefe não tem, da secção não tem por que saber. Quem diz funcionário diz aluno. O Felipe disse o seguinte... Tem que ter garantias de não vir a ser prejudicado por, como vocês dizem, botar a boca no trombone. É verdade. O Felipe disse o seguinte, uma das máximas da inteligência artificial, do IT, é que o software não erra. Quem erra é o ser humano, que programa. Aí entram as questões culturais, sociais. Felipe, tem sentido. Um software pode não errar, mas se ele for programado por um ser humano que errou, ele já erra. Então, é meio que quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Não, mas isso... Então, o fruto da árvore. Interromper, mas isso aí, estamos e o Brasil também. Que há um pouco mais de um ano foram adotados os princípios da OCDE em matéria de inteligência artificial, de regulação. E o Brasil, não estando na OCDE, subscreveu. Aliás, ir hoje para sistemas de auditoria dos algoritmos de inteligência artificial serem abertos, aliás, isso depois há a questão das black boxes. Os algoritmos serão que ser auditáveis, e agora no Europeu, 10 de fevereiro, mais que auditáveis, devem ser certificáveis. Muito bom. Haver uma avaliação prévia. Auditados, fantástico isso. Algoritmo em função também depois dos resultados, inclusive na robustez do algoritmo. Sim, fantástico esse seu comentário. Então, Felipe, eu não estou contestando o que você falou, só estou dizendo a gravidade e a importância dessas questões do uso da inteligência artificial. E aqui, como nós estamos falando num contexto laboral, a gente pode até jogar isso no uso do contexto do judiciário, por exemplo. É uma questão delicada também, né? O Supremo Tribunal Federal já está usando inteligência artificial. Como que ela está usando? De que forma? Né? O Vitor... gostou da apresentação? Acho que não tem mais perguntas, salvo se eu estou me enganando, me perdoem aqui, gente, eu estou tentando correr o mais rápido para a gente não deixar de... Precisamos finalizar aqui. Desculpa até ter que finalizar também, que eu também, às 7 horas, eu vou entrar numa outra palestra aqui. Desculpa. É uma correria, uma atrás da outra, ultimamente. Né? Só queria para finalizar, agradecer, fique à vontade, claro. Professor Manuel, da gente fazer essa dobradinha. Para mim foi muito orgulho a gente fazer, muita honra estar fazendo essa dobradinha com o professor, que sempre foi um orientador, para mim continua sendo. Tomei muita bronca dele e aprendi muito, ele me colocou muitos desafios, ele sabe disso, brigamos muito já, porque ele
me chamava a atenção, mas olha, professor Manuel, foi graças a isso que eu aceitei os desafios todos e encarei para poder ser uma operadora do direito melhor, né? Eu E agradeço muito depois, estar ao seu quando a lado. doutora Valéria foi na cidade do Porto, verificou que não era exatamente eu que era um cavalo, mas isso, as pessoas aqui não Mas eu são de lamaçal. nunca falei isso. Não, Eu entendi a cultura, diferente sim, a mas cultura, isso né? aqui, se em vez de ter ido no Porto, tem ido por numa cidade da Holanda, aí é que sua cara caía, porque eles dizem imediatamente tudo na cara. Nossa Senhora. Mas Mas mesmo tudo na cara. eu digo assim, eu Quer aprendi dizer, muito. aquilo que portugueses pensam de brasileiros, eles pensam dos portugueses. Sim, Andamos ali enrolando. Mas Mas no muito final todos obrigada, nós nos professor. entendemos, né? Sim, mas Sim, nós porque aqui, somos todos os portugueses, portugueses, estamos né? mais ou menos a meio caminho entre Olha, brasileiros eu vou contar e uma coisa alemães aqui, e holandeses. professor. Uma vez o professor, logo que faz 10 anos que nós já nos conhecemos profissionalmente, e uma vez eu perguntei, eu falei assim, para o professor, eu falei assim, eu sou descendente de italianos. Ele falou, brasileiro é descendente de tudo. Ele falou para mim, nossa, quando ele falou isso para mim, eu me senti ofendida. Eu falei, como assim? Você me disse, né, falou. Mas ele falou a verdade, ele falou de uma forma direta, né? E aí eu comecei Não, a mas no compreender seu a cultura. caso, no seu caso, aí o Reani até é mais curto, mas Rodrigues será português ou espanhol aproveitado e o Garcia também aproveitado. Mas ele está Não, certo, porque nós aliás, brasileiros é somos aquela coisa de descendentes de toda a Europa, né? as É. suas netas são quase no limite são mais portuguesas que eu. Não, eu estou comentando porque os brasileiros são descendentes de toda a Europa. E ele, quando ele Sim, falou nessa hora, eu fiquei, poxa, né, caramba. Mas ele Sim, falou a mas verdade. os portugueses também. Aqui isto era o fim do mundo. Vieram sim, com muitos certeza. povos que iam chegando, chegavam de Portugal hoje e depois não tinham mais para onde ir e tinham que ficar. É. Sim, Incluindo os Neandertais, aliás, nomeadamente os nossos antepassados Neandertais. é É. Os verdade. últimos viveram em Portugal, no que é hoje Portugal. Saiba. Mas, professor, Sensacional. muito obrigada, tá? Foi Tá. realmente uma honra. É a primeira vez que a gente está trocando um painel, que a gente está conversando num painel. Para mim foi assim bastante, fiquei muito feliz por aceitar e por a gente poder discutir. Espero que eu tenha discutido ao nível europeu, ou pelo menos próximo. Ah, com certeza, né? Foi uma excelente abordagem, né? Bom, eu gostaria também de agradecer aí o professor Dr. Manuel, agradecemos o convite e com certeza queremos tê-lo novamente aqui abordando outros temas específicos. Até anotei aqui para algumas ideias se nós podemos trazer mais um painel ou um podcast, a gente vai analisar. E também a doutora Valéria, muito obrigado pelo compartilhamento, foi extremamente relevante e nós teremos outros, né? Até porque o Comitê de Relações Trabalhistas vem com muita coisa para a gente apresentar para os Sim, membros e para a sociedade em geral. Tá? esse material vai estar disponível tanto no YouTube como se precisar depois, Ricardo. Aham. Ricardo, eu passo para você que quem tiver interesse, Uhum. eu vou começar a fazer como o professor Manuel lá, lanço na plataforma Edu, e aí quem Sim, quiser isso. faz o download, também é bem interessante. O pessoal tava perguntando aí, então a gente consegue preparar um material É. em PDF para o pessoal, tá? O Mas professor Manuel maravilha. costuma compartilhar o material, né, professor? Sim. Ele chama, é um comunismo informacional. É isso aí. E É vamos trocar, verdade. né, informações. Mas muito obrigado aí, uma excelente noite, um bom descanso para todos. Bem, Foram muitos elogios aqui no chat. Contamos sempre com a participação. Este painel também bateu um recorde, né, para a doutora Valéria e pelo doutor Samuel. Então, Manuel, tivemos aí um bom fórum aí. Fiquei muito contente e de receber também muita informação, que me deixou aqui a par de muitas coisas. Agradeço imensamente, tá bom? E boa esperamos todos noite. vocês no próximo painel, tá? Se Deus quiser. Muito Muito obrigada obrigado, a gente. todos. Com Boa licença. noite. Boa noite, viu? Tudo de bom. Fique com Deus.